Bom dia a todos os ouvintes, espectadores. Sejam super bem-vindos ao DojoCast, o podcast da Dojo, que tem como objetivo desmistificar um pouco do universo de dados. Nós vamos falar aqui sobre curiosidades, sobre desafios, oportunidades. Nós vamos falar bastante sobre conceitos. Sim, nós vamos falar muito sobre fundamentos, que é um papo recorrente que a gente tem, sobre hoje em dia as pessoas não estarem mais olhando para o fundamento das coisas, simplesmente consumindo informação. Isso de uma maneira simples, descomplicada, uma linguagem mais fácil, com exemplos, com analogias, para ser um bate-papo mais informal. O DojoCast é uma iniciativa que nós iniciamos há 3 anos atrás, surgiu em 2021. Paramos a última gravação em 2022, em março. Hoje, aqui, 2 anos depois, estamos reativando o DojoCast num novo formato aqui, com um estúdio bonito aqui, com um vídeo. Então, hoje, uma nova proposta, tá? Eu sou Matheus Anversa, também conhecido como Anversa. Sou fundador e sócio da Dojo. Hoje eu estou como CEO. E hoje nós vamos bater um papo sobre um tema que é, vou dizer, complexo. Algumas pessoas têm um pouco de medo, outras pessoas não conhecem e fogem dele, que é a tão temível governança de dados. Esse tema é extremamente importante e nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os desafios, sobre as oportunidades de implementar um programa de governança de dados, tentando trazer um pouco mais de luz sobre esse tema, que ele é importante para as indústrias que estão buscando sustentabilidade mais no médio e longo prazo. E hoje nós estamos vivendo aí numa era de dados, que inicialmente todo mundo falava sobre a quantidade de dados que estavam sendo gerados, IoT, Wearable Tech, aí veio os conceitos de Big Data, veio 3V, veio 5V, veio 7V, veio V para V, então veio um monte de termos novos. Depois disso começou a se falar muito sobre a era da informação, então muito mais sobre maturidade analítica, as empresas se tornando mais analíticas, jornada data-driven, também novos termos. Aí foi surgindo muito a questão de machine learning, deep learning, modelagem estatística, coisas que são antigas aplicadas recentemente, novamente, né? Teve a criação de novos cargos, então é um tema que, apesar de ele ser um tema antigo, quando a gente está falando sobre modelagem, por exemplo, estatística, o tema dados ele anda um tanto quanto novo, carregado de muitas terminologias. E agora a gente está falando aí sobre uma era de IA. Então vem toda a bagagem que está por trás aí da IA, tem a IA generativa, né? E hoje cada vez mais tem um monte de especialistas aí surgindo e falando sobre o tema. E no meio desse universo inteiro que a gente está falando de eras, o meu questionamento é, cara, será que a gente está vivendo uma era de IA ou será que a gente está vivendo uma era de criação de novos termos, né? Que surge tantos temas, né? Termos hoje em dia, está difícil até de acompanhar. E quando a gente fala sobre governança de dados mais específico, também, tá? É um tema muito denso, é um tema, sim, muito complexo, tem muitos termos, tem muitos conceitos, tem muitos fundamentos por trás. E hoje aqui nós temos o nosso convidado, que é o Gustavo Castanheira, que vai estar trazendo um pouquinho mais esse tema de uma forma um pouco mais simplificada. O Gustavo Castanheira aqui, vou chamar de Castanheira, mas no dia a dia é meu irmão, meu sócio aqui, é uma pessoa que me ajudou a construir a Dojo, fundou junto comigo, é meu sócio hoje, está como CTO e recentemente ele ganhou aí a titulação do LinkedIn, é o LinkedIn Top Voice. Top Voice de Data Governance. Top Data Governance Voice. Isso, Top Data Governance Voice, isso. Então, Gustavo, seja muito bem-vindo aqui. Eu gostaria que inicialmente você se apresentasse para a gente iniciar o nosso bate-papo. Obrigado. Como o Matheus disse, meu nome é Gustavo Castanheira, mais conhecido como Castanheira, alguns me chamam de Castanha, tá tudo certo. Estou como CTO da Dojo, também fui fundador da Dojo desde o início, ali 2019, onde a gente começou essa jornada, essa caminhada. E dentro do tema de dados, é um tema que eu vou dizer que eu estudo recentemente, que são 5 anos, que é bastante coisa considerando tudo que dados evoluiu, mas eu tenho 20 anos de experiência na área de TI, tenho algumas certificações, mas especificamente na área de dados, eu tenho trabalhado bastante com consultoria em estratégia de dados, fiz certificação de Data Protection Officer, DPO, 27701 da ISO de privacidade e proteção de dados. Recentemente tirei a certificação de Data Governance Manager da Exim, todas elas são internacionais. E agora estou esperando começar a nova turma do curso de CDO do MIT, da pós-graduação do MIT, para formação de executivos de dados na segunda turma que começa esse ano em Massachusetts. Estou então na TI há 20 anos e 5 anos mais aprofundando na parte de dados. E vai ser um prazer poder compartilhar um pouquinho
dessa desmistificação de governança de dados, que é um tema que todo mundo pergunta, todo mundo dá uma entortada na cara quando fala governança de dados, né? Governança de dados, o que é isso? É carregado de traumas mercadológicos e corporativos e que a gente vai desvendar aqui. Então, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade e coragem da gente encarar as câmeras e compartilhar um pouquinho com o pessoal. Admito que no primeiro momento, quando a gente estava preparando aqui para o podcast e eu olhei o DojoCast, eu pensei, nossa, será que a gente vai falar de luta uma vez que a gente está DojoCast? Mas é importante, acho que para o pessoal entender por que a gente usa o nome Dojo, inclusive na nossa empresa, muito pelo sentimento e pelo entendimento filosófico da palavra Dojo. Filosoficamente, Dojo significa o lugar onde se busca o caminho. Para se buscar o caminho. Todos nós, o tempo inteiro, estamos buscando o caminho. É óbvio que tem toda a relação com a arte marcial, que eu também pratico, mas nós, como empresa, como pessoas, como sociedade, estamos sempre buscando o caminho. E a gente também consegue ajudar os nossos clientes a encontrar o caminho através dos dados. Então, por isso, o DojoCast. Então, não é um podcast sobre lutas, tá, gente? Não é. Mas a gente vai se divertir, vai aprender e vai evoluir, assim como a jornada também da arte marcial aqui juntos. Muito bem, muito obrigado. Bom, tirando o Zetcher de certificação, né, que é uma brincadeira nossa interna aqui, que durante 5 anos tu começou teus estudos e hoje eu acho que poucas pessoas conseguiram atingir o nível já de conhecimento que tu atinge. Cara, fala um pouco do Castanheira aí no dia a dia, que falou de luta, mas não falou o que tu faz, né? O que tu já tem já de experiência na luta. Eu basicamente, desde criança, luto. Fui uma criança, assim, com problemas de obesidade, com problemas de tal. Hoje se chama bullying, na minha época não tinha esse nome, né? E a luta... Na nossa época era normal, né? Era normal, te pego lá fora, né? E aí a luta me salvou, vou se dizer assim, porque ela me deu um caminho muito interessante. Então eu sou hoje faixa preta de judô, sou faixa preta de jiu-jitsu também. E estou aí há 30 anos dentro da arte marcial, praticando, compartilhando com os colegas, tentando evoluir, tentando encontrar o meu caminho. Uma rede de colaboração aí mútua entre os que estão perto de mim. E eu uso de tudo o que a arte marcial me trouxe para conseguir aprender, para conseguir trabalhar, para conseguir enfrentar tudo que a gente enfrenta que não é fácil nos dias de hoje. Então, a arte marcial é base fundamental aí na minha vida e nas ações que eu tomo. Que bom. E curiosidades, né? Graças ao Castanheira aqui, eu sou um novo praticante. Agora eu tive que dar uma pausa de início de ano, mas comecei, né, o jiu-jitsu no ano passado. Ele conseguiu me ensinar aí a perder um pouco dos meus medos que eu tinha em relação à arte. E está sendo um prazer, né? Começar uma nova jornada aí com o jiu-jitsu também. Obrigado. Não precisa ter medo da governança de dados do pessoal aí, tá? Muitos têm. Então vamos tentar trazer mais luz a esse tema. Boa. Para a gente começar a aquecer um pouquinho aqui os motores, o que é a governança de dados? Vamos tentar fazer uma jornada hoje um pouco mais simplificada no sentido de... Eu gostaria de usar mais analogias para a gente poder entender. Analogias do cotidiano. Porque muita gente, como eu disse, me pergunta isso. As reações geralmente são negativas, mesmo corporais, não verbais. E eu tento usar a analogia para simplificar esse entendimento. Então, eu vou fazer algumas analogias antes de algum termo de dicionário. Vamos pensar num museu. O que seria a governança de dados no museu? Basicamente, as regras que regem o museu, que deixam claro quem pode ver o que no museu, como que as obras são adquiridas, como que elas são manipuladas, o que pode ser exposto, o que não pode ser exposto. Então, comparando ao museu, a governança de dados faz essa parte da regência e das regras de como que o museu deve operar. Uma outra analogia que eu gosto bastante, todas elas eu usei em momentos oportunos e diferentes. Uma outra analogia que eu gosto bastante é o sistema de governo, por exemplo, dos 3 poderes. Legislativo, judiciário e executivo que a gente tem. Se a gente olhar a governança de dados, ela seria equivalente ao legislativo e o judiciário. Então, o que ela deveria fazer? Definir as leis, então definir as regras e fiscalizá-las, o judiciário. O executivo, quem que deveria fazer esse papel? Todo outro corpo relacionado à gestão de dados. A governança deve definir como as coisas são
e deve garantir que elas estão feitas, os comportamentos, as práticas estão de acordo com o que ela definiu, que está tudo isso ligado ao objetivo da empresa, que a gente vai falar mais. Então, o governo também, dá para a gente usar essa analogia do que é a governança de dados. Infelizmente, no governo é uma péssima analogia, porque nada funciona, né? Pois é. Mas até entender um pouquinho a questão ali que tu citou do museu, né? Porque recentemente eu fui num museu lá em Londres, foi uma experiência super bacana. Para eu que sou uma pessoa que estou visitando o museu, entendendo que existe uma governança, e eu imagino que lá está muito bem governado, porque eu consegui navegar muito bem, estava tudo muito claro, onde é que estavam os meus limites ali dentro, e pensando no museu que não tem exatamente uma governança, como é que funcionaria? O museu sem governança levaria basicamente a algo que a gente fala que é um caos. Ou que nem uma biblioteca sem catálogo de nada. Seria, talvez eu veja a obra certa, eu não sei de quem é, talvez eu toque em obras que eu não poderia tocar. Seria totalmente inviável ter um museu aberto ao público sem ter uma governança. Seria uma anarquia instalada ali. Então eu não vejo isso acontecer, como também uma biblioteca sem catálogo. Você imagina, procure um livro aí dentro de uma biblioteca pública. Eu não consigo procurar por autor, eu não sei as seções onde elas estão, eu não sei onde nada está. Basicamente eu posso tirar um livro por sorte, ou pode ser que eu passe a minha vida inteira tentando achar alguma coisa ali e eu não consiga. Como muitas empresas passam, às vezes, o tempo inteiro procurando coisas nos dados, nos relatórios e não conseguem achar nada, né? Ou quando pegam, de repente, pegam o livro errado. Isso, né? isso, exato. Sim. Outra analogia que eu gosto bastante é uma analogia hierárquica. Então, por exemplo, a gente tem diversas governanças no mundo corporativo. E isso torna a governança de dados, ela leva um pouco da consequência das outras governanças, das dificuldades das outras, ela como filho, ela herda isso. Então, se a gente olhar em hierarquia, vamos pensar assim, a governança corporativa é um país. Então, ela rege todas as leis e regras e direção daquele país. A governança de TI, governança ambiental, governança patrimonial, governança financeira, são os estados. Então, elas estão ligadas ao país, o que o país está direcionando, tem uma certa autonomia, mas tem responsabilidades diferentes. E a governança de dados, ela ainda está muito como uma herança dentro da governança de TI. Então, ela seria uma cidade. Dentro do estado governança de TI, a gente tem a cidade governança de dados, onde também respeitando muitos preceitos da TI, muitos padrões, normas, a TI já tem mais quilômetros rodados nesse assunto de governança, vem a governança de dados que está crescendo. Acredito que um dia a governança de dados vai vir a ser um estado, vai se emancipar. Mas hoje ainda ela é muito ligada à TI ali, como se fosse uma cidade dentro desse estado, dentro do país, que é a governança corporativa. Então eu gosto bastante dessas três analogias do museu, do governo e da hierarquia num país, mas basicamente, para resumir, governança é orientação. Orientar como que os dados numa empresa devem ser utilizados. Quem deve acessar o quê, para fazer o quê, como, para garantir segurança, compliance, privacidade e suportar a inovação. Então esse é o meu statement de governança, porque se a gente olhar livros, inclusive eu vou falar de alguns livros no final aqui, tem uma série de definições. Eu gosto de olhar a governança como um órgão orientador, educador do que deve ser feito quanto a dados. Ficou claro? Ficou. E nesse contexto nesse contexto da governança, ela está numa posição hoje hierárquica que não favorece o quanto que ela tem aí de oportunidade para ajudar as empresas. E também hoje o mercado está olhando a governança de dados muito mais como com um olhar de receio, né? Com um olhar de preocupação. Medo. E um olhar até mesmo de muita regulamentação, né? De colocar muito aprisionar. Controle. Né? Controle. Como que tu está vendo o mercado hoje? E aí a gente pode falar mercado Brasil, até mercado um pouco mais internacional, dado que tu tem feito alguns cursos. Como que tu vê isso em relação ao mercado atual? Como que está sendo visto essa governança de dados hoje? Até se me permitir, Matheus, antes de tocar no mercado atual, eu queria contar um pouquinho por que eu acredito e consigo ver que a governança de dados ainda está presa à TI. Tá? Tem um histórico para isso. Então, se a gente entender como histórico, qual que é a história da governança de dados? Né?
Qual que é a história disso? Vamos fazer uma analogia com uma série de TV. Lá no passado, quando a gente assistia uma série de TV ou uma gravação, lá no 1950, 60, 70, eram super simples. O enredo, os personagens, os dados, as tramas, os processos de negócio eram muito mais simples. Então, a governança passou por esse processo e hoje a gente olha uma série, é uma mega produção, super complexa. A série de TV, se a gente olhar na linha do tempo histórico, é exatamente o que tem acontecido com a governança de dados. A governança de dados começou a aparecer década de 60, 70, com o surgimento dos computadores. Com o alto desenvolvimento, principalmente da IBM ali, dos sistemas de armazenamento. Então começaram a se preocupar, e esses dados? Mas ainda era simples. Os processos eram simples, os armazenamentos eram mais simples, então era um enredo bem mais tranquilo de começar a falar do assunto. Na 80, 90 começou a aparecer redes, internet, começou a ficar um pouco mais complexo. Os sistemas de gestão mudaram das empresas. Então 80, 90 começou a ficar um pouquinho mais... Opa, a gente precisa cuidar um pouquinho melhor desses dados, porque agora eles estão trafegando nas redes. 90, final de 90, 2000, o boom da internet e do e-commerce. Dados voando, transação para todo quanto é lado. Então, ali começou a acender o alerta que a governança de dados é importante. E hoje a gente vê que a maior preocupação que toca a governança de dados vem da relação forte que ela tem no momento que é a bola da vez falar privacidade. Então, ao longo do tempo, ela foi ganhando complexidade à medida que o aparato computacional também foi evoluindo, mas sempre presa ali na governança de TI. A TI demandando essa necessidade. A TI que embrionou a governança de dados. Ficou clara essa jornada histórica? Porque isso tem muito a ver, inclusive, com o que a gente vai falar mais para frente, de desafios, de tudo isso. Esse cordão umbilical com a TI foi necessário, mas também é um problema. A minha leitura parece que é muito a relação da governança e da evolução dela é sempre, seja por um problema que existiu e aí precisou tentar se olhar mais sobre um olhar de governança, ou seja, sempre uma preocupação em relação a um potencial problema. Parece mais que a gente brinca, né, do ataque e da defesa, mas parece que é sempre mais uma questão regulatória ou de preocupação com riscos envolvidos do que oportunidade de conseguir gerar, inclusive, receita, né, com base em tu ter uma estrutura mais forte de governança de dados, né? Ela vem muito forte em cima de riscos. Contenção de problemas, contenção de riscos. Hoje, do jeito que a gente está, dados que podem vazar, todo mundo tem pavor de dados que podem vazar, de informação. Por quê? Dado é poder. Então, sim, ela vem mais na defensiva, e eu acho que o desafio daqui para frente, ainda mais com o que a gente vê aí da IA generativa, como a governança vai suportar novos fluxos de receita, inovação. Esse é um mega desafio. Porque, tocando até um pouco na pergunta sua anterior do mercado, eu vejo também o mercado como uma analogia. Bolo. Vamos brincar com receita de bolo. Só não dá para falar de comida perto do meio-dia. Tá? Não, ainda não. Mas quando a gente pensa em receita de bolo, vamos pegar bolo de cenoura, né? Bolo de cenoura, tem um objetivo, mas ele varia muito de família para família como que a gente cozinha. Hoje a governança de dados está variando bastante de segmento para segmento, empresa para empresa. O objetivo é o mesmo, conseguir aproveitar bem os dados daquela empresa. E a grande maioria na defesa e no medo. Mas o grande ponto tem aquela empresa que eu quero meu bolo tradicional, aquele bolo padrão, e tem aquelas que querem, cara, meu bolo rápido. Quero um bolo de pote, né? Que tá na moda, bolo de pote, rapidinho, põe no micro-ondas, mas é bolo de cenoura. E tem umas que estão gourmetizando mais, usando os nomes mais chiques, modernos, stewardship, né? Isso, aquilo e tudo mais. Então, tem para todos os tipos de receita de governança de dados no momento. Mas o objetivo continua como que eu uso melhor os dados que eu tenho. Por quê? Se fala muito, a gente roda aí nos ciclos de CIOs e tal, diretores de TI, muito da história do Big Data, mas hoje está começando a entender que não é questão do volume. Conseguir trazer tudo, ter tanto volume dentro para se trabalhar.
mas ter a coisa certa para se trabalhar. Ter os ingredientes corretos para se trabalhar. Ter uma curadoria, saber o que eu preciso trabalhar. E essa enxurrada de dados em diversos sistemas, essa história do Big Data, está causando hoje muito nas empresas um termo que o Capra usa e que eu gosto bastante, o Ricardo Capra, que é a infoxicação. Então, tá todo mundo afogado em dados, sendo que a governança poderia ajudar as empresas a encontrar o livro certo lá da biblioteca, entender as peças certas do museu. Então, isso tem sido um ponto do mercado que tem acontecido. Por quê? A maioria das jornadas de governança de dados estão começando por onde? TI. Aí outro dia até eu vi um post de um executivo, não lembro o nome dele agora, de uma jornada de ERP, de implantação de SAP, e ele comentando assim, poxa, como é difícil fazer uma implantação de um ERP. Por que é difícil? Porque começa por TI e não por negócio. Governança de dados, os temas dados deveriam vir por negócio. Tudo que é puxado pela TI, dado que a TI é o cofre, o armazenador das informações, é mais sofrido, o negócio tende a negar, o negócio tende a ter certa resistência. Então a governança de dados no mercado no geral tem sido puxado por TI. Os segmentos, como eu disse, receita de bolo tem variado bastante. Eu vejo segmentos mais avançados, por exemplo, financeiro, segmentos tudo ligado muito a marketing, também está mais avançado, mas a grande maioria está com baixa maturidade. Está tentando ou se defender, ou está tentando não tomar algum problema numa auditoria, um não compliance numa auditoria. Eu não consegui ainda ver cases para frente, onde a governança está dentro da veia, do DNA do negócio e ajudando o negócio a usar aqueles dados para ser um game changer e mudar. Então ainda tem muito statement antigo rodando, esse vínculo muito forte com a TI vai ter que ser quebrado. Sim. Vai ter que subir para negócio. A mesma história lá do... Não tem como fugir. Mesma a história que a gente vive escutando nos clientes, que é o novo petróleo. Poucas pessoas, inclusive, entenderam que essa história do dado é o novo petróleo. Não é a matéria-prima petróleo, porque petróleo tem fim, é finito. Dado não é. O ponto é, se a gente comparar hoje as empresas mais valiosas no mercado contra as empresas que eram mais valiosas no passado, que eram as de petróleo que dominavam, hoje são empresas de dados, de informação. É Alphabet, é Meta, né? Alphabet da Google. São empresas totalmente de dados. Sim. Então, tem que ir para o negócio no segmento. Mas eu tenho visto o mercado ainda com baixa maturidade, muita oportunidade para profissionais de dados, governança, e é incrível, a relação de profissionais de demanda de profissionais de governança de dados, ela acompanha também, é meio parecido à linha da demanda de DPOs, que é o profissional ali encarregado de privacidade e proteção de dados. Então, essa demanda está crescendo absurdo, o que mostra que o tema está quente. E ainda no segmento agora, o que tá o burburinho em cima da governança é a IA generativa tá aí, cara. O que eu faço que eu tô 10 casinhas para trás na minha governança? Então a preocupação com a IA tá empurrando a evolução da governança. Assim como na pandemia empurrou a digitalização, empurrou coisas que muitas empresas negavam, o trabalho remoto, a IA está empurrando a governança de dados para uma evolução um pouquinho mais rápida. Esse mais rápido dá um certo medo. Pode ser muito bom, mas pode ser que tenha alguns voos de galinha que a gente fala aí, né? Sim. Eu quero só dar um passo atrás, porque tu falou um negócio aqui que eu fiquei muito encucado, né? E aí eu preciso conversar, né? Eu preciso fazer minhas perguntas aqui. Conversa. Quando tu fez a analogia ali de fazer um bolo de cenoura, tá? E daí eu me lembrei até da minha infância. Tô com vontade de comer o bolo de cenoura agora. Mas a forma como eu olho, eu acho que não tem certo ou errado nisso, tá? A forma como eu olho, toda vez que se abre muito a possibilidade de tu criar formas diferentes de fazer algo, se a gente pensar inclusive em tradições, vamos pegar o jiu-jitsu, começar a fazer muitas formas diferentes,
daqui a pouco vai se perder a essência, que é o principal, vai se perder os fundamentos, e aí não vai ter mais uma base fundamental que vai sustentar tudo isso. Quando tu traz esse aspecto que hoje em dia muitas empresas estão começando a meio que criar as suas formas, obviamente tentando se orientar por alguma diretriz, seja negócio, seja tentar se defender um pouco mais, seja reduzir um pouco do risco, tem algum direcionador, mas elas abrem um pouco desse leque. Isso é bom ou é ruim? Porque para mim não ficou muito claro. Assim, por um lado eu gosto de uma coisa não muito rígida, que tem oportunidade para tu conseguir expandir isso para o melhor. Mas quando tu perde um pouco da base fundamental, isso eu sempre olho com um olhar um pouco mais crítico. Como é que tu vê isso? Eu ainda estou vendo com bons olhos, porque vamos voltar à analogia da luta. O jiu-jitsu, inclusive, é uma luta que é uma arte marcial que ela tem evoluído e sempre surge posição nova. Ela tem uma flexibilidade e uma oportunidade de desenvolver novas posições incríveis. Você consegue personalizar baseado no teu biotipo, nas tuas limitações. Então, se você é um cara, por exemplo, eu não tenho muita mobilidade. Isso é a minha esperança. Tá? Um cara que não tem tanta mobilidade consegue se desenvolver. Ele é, vamos dizer, a palavra que está na moda, né, mais democrático. Só que não pode se perder o que você disse. Direção, valores, princípios, fundamentos. Então, o jiu-jitsu evolui bastante, mas ele continua sendo o quê? Eu preciso controlar minha ameaça e resolver ela o quanto antes. Isso não pode mudar. Isso não pode mudar. Na governança de dados, não pode mudar a questão de eu preciso orientar e ter os meus dados bem organizados para poder trabalhar em cima disso. Isso não pode mudar. E para que não fique tão anárquico o negócio, faz qualquer governança, porque daí pode ser que seja outro nome, existem os frameworks. Então a gente até vai falar no momento oportuno sobre um pouquinho da jornada. Tem uma série de frameworks para dar norte. Tem as ISOs, diversas ISOs, principalmente que quem quer ser o bolo tradicional, quem quer fazer o bolo de cenoura ali tradicional, da vovó, segue a ISO. A ISO tem uma série de ISOs que diz certinho as normas e o que tu precisa implementar e desenvolver para ter uma governança de dados tradicional. Eu quero ter um negócio mais moderno, talvez o Dama, talvez até um 5W2H para começar algo simples, o meu bolo de pote. Mas o objetivo não pode ser desvirtuado, que é conseguir, baseado nos objetivos estratégicos, definir como a organização trabalha com dados. Faz sentido? Não, faz muito sentido. Eu estou tentando começar a linkar um pouco os temas na minha cabeça aqui, porque você precisa ser orientado de uma certa forma pela estratégia. E hoje o poder, vou chamar de poder, tá, que a governança tem, ela está numa ótica ainda de município, que ela não emancipou. Como que isso funciona? E eu estou tentando olhar muito como um momento atual mesmo. Como é que a gente está em relação à governança hoje? Como ela é pequena, município, eu acredito muito até nos princípios de Kaizen, de evolução e melhoria contínua, ela deve começar pequeno, mas afetando o negócio. Então, você não precisa fazer um programa gigantesco de governança, uma obra faraônica, mas encontrar uma dor de negócio rápido, um quick win, em que a governança vai ir lá e vai ajudar a resolver, para ela conseguir ganhar força para um dia virar um estado, para um dia estar ligada lá ao país e conseguir, de fato, ser uma governança estratégica para a empresa toda. Então, começa pequeno e afeta o negócio, ajuda o negócio em alguma coisinha. Não precisa nada gigante. Eu acho que é nesse caminho. E como que tu tem visto isso na indústria, né? Que é onde a gente acaba focando mais a nossa empresa, a Dojo, né? Pelas nossas experiências. Como que tu tem visto essas tentativas da indústria de fazer um movimento em relação à governança, iniciar algum programa? Como que tu sente que está a maturidade? Indústria mais tradicional, até vamos falar da manufatureira ali, que a gente também tem bastante relação e experiência. Eu também tenho uma analogia para ela. Eu tenho visto que elas têm tratado governança de dados como se fosse uma organização de um armário, onde periodicamente é preciso ver o que tem lá, o que eu jogo fora, o que estragou, as camisetas, as coisas estão emboladas, eu arrumo de novo, dou uma organizada, vejo que faz sentido, mas tentando deixar o armário organizado. Eu sinto que as indústrias estão fazendo essa reorganização do armário, quando eu penso na mais tradicional, para tentar ser mais eficiente. A palavra da indústria tradicional é eficiência, né? Tenho ouvido bastante isso. Nessa eficiência, acaba como é que a governança ajuda eu a reduzir custo? É a palavra
acho que chave da indústria desde os anos 70, 80, né? Sempre tentando reduzir custo, eficiência, né? Começa lá no show de fábrica, onde já se mede eficiência de máquina, eficiência de linha, de produção. Então, tudo é eficiência, que para mim faz muito sentido, mas a maioria ainda muito baixa maturidade. Quando a gente pensa ali um modelo que a indústria usa bastante de referência, eles usam muito o Gartner para avaliar. O Gartner tem um assessment de maturidade de governança bem interessante. Eu acho que é meu preferido hoje. E eu vejo as indústrias ali, desde o unaware, tipo, não tem consciência da governança, até ter uma governança efetiva, eu vejo que a grande maioria das indústrias estão ali entre, eu estou ciente do tema, então eu estou reativa. Tá entre ali a 1 e 2 ali. Eu tenho ciência do que é governança. Quando dá algum chabu, algum problema relacionado, ou vazou dados, ou algum risco, como a gente já detectou em clientes, né, riscos bem dados sendo... Eu não vou citar o cliente aqui, obviamente, mas a gente já teve um caso de acompanhar um cliente que tinha uma extração indevida de um sistema de produção, dado era levado para um servidor em outro país. Então, quando acontece esse tipo de coisa, aí a empresa fica mega reativa na governança de dados. Nossa, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa governar isso melhor. A gente precisa cuidar. Aí volta na TI. Não, mas é também acesso. Então precisa ter questão de acessos na governança de TI. Então, eu sinto a indústria tradicional muito preso a isso. E ainda, vendo... Olha o paradoxo, né? Porque assim, eles querem ajudar na eficiência. Quer reduzir custo. E quando você fala, então a gente vai começar a desenvolver um programa de governança de dados. Ah, mas isso custa. Não quero pagar. Sim. Né? Então assim, eu quero cortar custo e não quero ter novo custo. A visão ainda é curta, devido à baixa maturidade. Quando a gente fala baixa maturidade, é a educação das pessoas no tema mesmo, sabe? Então, devido às outras governanças criarem vieses que a governança de dados está pagando pato. Como cidade, ela paga o pato da país, paga o pato do estado. Né? E então, tem até uma pesquisa, acho que foi é um cara que eu gosto bastante, de um livro chama Fail Fast, Learn Faster, do Randy Bean. Ele fez muita pesquisa em cima das jornadas de dados. E ele pesquisou, inclusive, a questão de reações, padrões, quando alguns perfis de profissionais escutam a palavra governança de dados. Então ele aponta lá, olha, os executivos geralmente vê como uma regulação. Cara, eu preciso ter esse negócio aí para não me aporrinharem aqui. O gerente vê como custo. Cara, vai aumentar meu time aqui, custo, vai ficar tudo caro. O analista geralmente vê como uma burocracia. Mais formulário, mais processo, mais documento que eu vou ter que ler, que entender, aprovar. E o pessoal mais técnico, vamos usar aqui a figura hoje que está muito em voga, aí, o cientista de dados, ele vê como algo que vai bloquear ele de trabalhar. Ele fala, nossa, não vão deixar eu acessar os dados, eu não vou conseguir explorar isso aqui. Então a governança carrega um pouco dessa negação. Diferente forma, mas em todos os perfis. Então na indústria tem sido um desafio muito grande. Né? Apesar do que tem um vetor contrário impulsionando também a governança. Que é o quê? Indústria 4.0, a história da transformação digital. Né? Essa revolução digital não aconteceu ainda, não terminou ainda. É que nem as revoluções. Tá até meio no início, né? Em algumas áreas. Né? Pois é. Essa revolução, o pessoal pensa em revolução, coisa rápida, né? A maioria das revoluções, historicamente, demoraram centenas de anos, ou décadas. A digital está acontecendo ainda. Então, mas tem impulsionado. A indústria 4.0 tem impulsionado, mas ainda muito no viés tecnológico, muito na complexidade tecnológica. Então, você pega ali na indústria 4.0, tem 5 pilares, que eu gosto bastante dessa linha, que é IoT, Mobile, Social, Cloud e Big Data. De novo, a preocupação com tecnologia para volume. Sim. De novo, não estamos falando de negócio, de realmente extrair valor daquilo. Mas tá bom, pelo menos algum lado tá puxando porque os outros estão remando contra. Sim. Né? E aí esse outro desafio, porque quem que acaba encabeçando tudo isso? De novo a TI.
de novo vira um projeto do CIO. E nada contra os CIOs aqui, porque eu tenho inclusive muitos amigos CIOs, né? No passado eu até almejei essa escada, mas é um projeto encabeçado pelos CIOs. E por isso o grande número de projetos frustrados de data warehouse, de data lake, porque é sempre colocado a complexidade técnica à frente. Uhum. E não as questões de práticas analíticas. Sim. Né? É um desafio, e aí, no meio disso, nós escutamos muito, né, as empresas falando, porque eu quero ser uma empresa orientada a dados, eu quero ter uma cultura data-driven, e eu quero que isso aconteça em 2 anos. Sim, senta, reza o máximo que tu conseguir, porque não vai acontecer, né? Não. Tem muita dessa ansiedade nesse momento também, de tentarem fazer grandes movimentos, porque o mercado está falando, está muito na hype, não necessariamente se entende o que está por trás disso e o benefício que vai ter disso, mas está todo mundo falando, eu também quero ter, né? Então a gente já escutou já em vários momentos, em conversas com clientes e potenciais clientes, né? Pô, mas está na pauta da diretoria, que a gente precisa agora falar sobre IA generativa, mas o que é IA generativa, né? Então começa essa sopa de letrinhas. Eu quero só pegar um gancho aqui, porque tu mencionou de Gartner, desse nível de maturidade, né? Uhum. Pode só falar rapidamente quais são os níveis, só para a Claro. gente ter um pouquinho mais de clareza? O nível 0 é unaware. Tipo, eu não sei o que é governança de dados. Não tô consciente do tema. O próximo nível é aware. Eu sei o que é. Já sei o que é governança e tal, mas não quer dizer que eu tô fazendo nada. Eu só sei. A mosquinha tá começando a cantar aqui. O próximo é o reactive, reativo. Então, quando dá alguma coisa relacionada à governança, eu vou ver o que eu vou fazer. Então aparece uma não conformidade, um problema como a gente já viu em outros clientes, aí eu vou fazer alguma coisa. O próximo nível é o proactive, proativo, que eu estou começando a preparar a governança para antecipar riscos ou antecipar ações. O próximo é manage. Eu tenho um programa governado, aí eu tenho um programa estabelecido. Aí eu tenho uma gestão de fato de governança de dados. E o último nível é effective, efetivo, está dando resultado. Eu consigo medir isso para a empresa inteira. Me parece nada contra a Gartner, né? Porque, na verdade, eles são referência, eles lideram em vários aspectos e eu já tive acesso a esse conteúdo deles, mas da forma como a gente está posicionando aqui, que a governança deveria ser muito mais orientada para resultados e a forma como eles estruturaram os níveis de maturidade, me parece que eles também estão estruturando muito num mecanismo de defesa. Faz o cara se defender. Faz o cara se defender. De fato, sim. Porque a gente vai falar de KPIs, métricas da governança no último nível. E por que eu não posso começar a medir pequeno no começo? Sim. Entendeu? Alguma coisa de negócio, por exemplo. Alguma adoção de práticas que estão impulsionando o negócio. Por que não? Então, sim, acaba fazendo que durante da escala dos 5 níveis, 4 o cara tá tentando se defender. Vai estabelecer alguma coisa, montar o bunker dele, montar o forte. Depois ele vai começar a medir isso. É engraçado, né? Porque isso pode colocar, na verdade, um caminho contrário também, né? De todos esses papéis, todos esses perfis que hoje estão muito com um viés de controle, terem que olhar os níveis de maturidade que também apontam, de uma certa forma, um mecanismo de defesa e de controle. Mas eu acho que a gente dá para enriquecer, por exemplo, pegar cada nível desse, em cada nível desse, qual o impacto de negócio da governança? A gente pode fazer um deparo nessa escala, né? Então, no nível 0, cara, impacto 0, a governança não está ajudando nada o negócio. No nível que eu tô aware, ainda também não está ajudando nada o negócio. No nível que eu tô começando a ser proativo, fazer alguma coisa, cara, eu já tô começando, por exemplo, tô garantindo proteção, tô ganhando, mas o que isso é bom? É defesa? Mas isso aí dá reputação para tua empresa, credibilidade, que vai tocar inclusive em KPIs de ESG. Então, dá para falar de negócio, acho que em cima da mesma escala do Gartner, sabe? Imagino que sim, porque no momento que tu começa a organizar, de uma certa forma, todos os níveis, eles têm um nível de organização também. Sim. E de definições mais claras de papéis e responsabilidades, né? Se tu colocar um olhar de negócio em cima disso, tu consegue explorar muito mais. Exato. Tu teve um item aqui que tu trouxe, que é em relação ao quanto que isso pressiona a figura do CIO, e também nada contra, tá? Eles tentarem fazer esses movimentos, mas não necessariamente eles têm a competência e conhecimento para conseguir executar isso, e a gente vem vendo cada vez mais isso no mercado. E aí, num outro momento, tu trouxe essa curva, que é a curva da ascensão do DPO. Como é que está a curva de demanda de mercado para o CDO?
E até se puder brevemente só explicar o que é o CDO para todo mundo aqui, que você até vai começar a formação Isso. agora no... Vou fazer o curso do MIT, a segunda turma ali, capitaneada pelo Richard Wang. Tô bem ansioso para começar essa pós. É uma pós, não é um cursinho rápido, são de 18 meses. Que tá formando... eu fiz o cursinho rápido. Você fez o bolo de pote. Fiz o bolo de pote com o Richard Wang. Mas consegui absorver muito conhecimento. Não, é muito época, bom. Né? Foi muito intenso. Então, eu tô ansioso para começar essa formação. A demanda de CDOs vem crescendo absurdamente. É óbvio que a gente encontra a figura do CDO, vou explicar. O CDO significa, pessoal, Chief Data Officer, que é basicamente o executivo de dados responsável de evangelizar e levar toda a cultura de dados para todas as áreas. Então, por isso que a gente fala em país. Como é que a governança, não, como que as práticas de dados chegam a ser parte do país e não só aquela cidadezinha tímida ali dentro da TI, né? Esse cara, esse papel, essa pessoa tem essa responsabilidade de conseguir falar de dados para a empresa inteira. Tanto na direção ataque como defesa. O que a gente entende por ataque? Trazer fluxos de receita, trazer inovação, ajudar através dos dados a desenvolver novos produtos, como também defender privacidade, segurança, regulamentações do segmento. Mas também essa figura também ajudar como é que a empresa olha melhor tanto para as informações, para os dados que tem dentro de casa, como também olha para fora. Né? As indústrias, por exemplo, voltando ali, tá na indústria, eles quase não olham para a informação de fora. Tem muita riqueza de informação fora. Então esse cara é estratégico e tem que trabalhar ali junto com o CEO da empresa, essa pessoa, para conseguir desenvolver essa estratégia de dados aí completa. A demanda do CDO, e aí por diversas vezes você encontrar isso no mercado como VP de dados, diretor de dados, diretor de analytics, tem vários nomes que são alias para isso, mas tem uma demanda gigante porque fizeram uma pesquisa e parece que de todas as empresas do mundo, parece que só existiam 3.000 CDOs. No mundo? No mundo. E sabe quando é que foi essa pesquisa? Que eu lembro que lá atrás, quando eu tinha feito o meu curso POT, né? Foi em 2017, 2018. Tava em 1.000 e pouco, não era? Era bem baixo. Bem era baixo. 1.000, é coisa assim. Ainda estava se discutindo muito o conceito. Tanto que o Gartner começou a provocar muito o CDO 1.0, 2.0, começou ainda, estava numa base muito conceitual ainda na época. Acho que o último número que eu vi ali do Richard Wang, que foi de 2022, foi de 3.000 no mundo. Então, assim, peguem todas as empresas que tem no mundo e pensem assim, ó, são muitas empresas, né? Imagina, só 3.000 tem alguém responsável por dados. É bem... Eu acho que agora DPO já tem mais que próprio CDO, tá? CDO ainda é a posição executiva que menos chegou lá. Por quê? Por causa da maturidade. Por causa da educação de dados. Ainda a gente está preso na complexidade técnica das coisas e não nas práticas analíticas. A gente vê isso. Quando a gente fala com os clientes, a maioria dos papos, a gente tem que fazer uma força hercúlea para conseguir tirar o cara da caixinha do sistema, da caixinha do ERP, da caixinha do Data Lake, da caixinha do Data Warehouse, para falar de negócio, sendo que eles deveriam falar de negócio primeiro, porque o negócio é deles, eles deveriam saber mais que a gente. A gente faz uma força hercúlea para... Não é isso que a gente quer falar. A gente quer entender de fato os seus ponteiros, os seus desafios, os seus processos, o que você está olhando para fora, como é que está seu estoque, seu inventário, como é que está a sua gestão de custo, que nível que você consegue avaliar, como é que está a sua precificação. A gente várias vezes traz o cara de volta para isso, que ele vai para a caixinha. Mas eu não tenho no Data Lake, mas eu não tenho no Data Warehouse. Mas a ferramenta... Mas a ferramenta, eu não tenho as ferramentas que eu quero. Gente, nunca vai ter. Uhum. Nunca vai ter tudo. Sim. O que você vai precisar fazer é o que eu faço para puxar as práticas analíticas dentro da minha empresa. É uma abordagem muito do Ricardo Capra. Eu adoro essa abordagem. Uhum. Práticas analíticas, habilidades analíticas. Reduzir a complexidade técnica. Ela é importante, ela é, mas ela é meio. A gente precisa falar das práticas. Sim. Esse assunto ele sempre remete a como que o mercado está posicionando, né? A crescente do DPO, ela tem uma relação direta também com as regulamentações, né? Quando muito. começou a LGPD, porque daí é forçado, né? O forçado. CDO não é forçado. Sim. Então,
acaba reforçando de novo um mecanismo de defesa, e Isso. não o potencial de a gente gerar mais receita, né? Olhar mais como uma forma de ataque mesmo, né? Perfeito. Isso é um grande desafio, né? Bom, a gente já falou um pouquinho aqui sobre o momento atual do mercado, o momento atual da indústria, né? Eu queria que a gente pudesse descer um pouquinho agora em falar sobre... Vamos falar sobre implementação, quais são as ferramentas, o que tem hoje, porque tu já citou um pouquinho aqui Gartner, tu já falou um pouquinho sobre nível de maturidade. Vamos afundar um pouco mais em desafio, o que você acha? Pode ser. Acho que tem... Já tem bastante. Tem mais. Acho que é importante a gente dar essa clareza, porque às vezes, mesmo com essa enxurrada de desafio, é aquilo lá, vou começar pequeno, vou pegar um e vou resolver, né? E depois pra gente falar até de um programa de implementação, como que isso resolve esses desafios, sabe? Fazer o link. Então, eu queria explorar um pouquinho os desafios, e tem uma pesquisa também do Randy Bean ali no livro Fail Fast, Learn Faster. Ele fazia survey todo ano, ele ainda faz, nas top Forbes ali, top 100 da Forbes, sobre jornada data-driven. Para entender, ano a ano, o que está investindo, onde que estão os investimentos. Inclusive é interessante ver que nos últimos anos o investimento em IA deu uma estagnada, passou por um período ali, 2019, que os executivos começaram a... Cara, eu não sei se esse negócio de IA vai me dar resultado, eu não vou começar a botar mais dinheiro. Eles acham que agora com a IA generativa, os próximos surveys vai dar algum pico. E tu sabe por que eles pararam de investir? Eles apontavam lá que eles nunca conseguiram ter clareza de retorno de investimento, em cima do investimento. Então eles falaram, eu não vou parar porque tá forte o tema, é uma aposta, mas eu vou parar de pôr mais dinheiro. Então existe de 2019 para frente ali um certo platô, não cresceu o investimento no tema. Então agora acho que com a generativa vai ter um boom de novo, sabe? E esse problema que teve aí de uma aposta num primeiro momento que não trouxe exatamente o retorno, ele tem uma relação com governança? Total, porque sem uma governança de dados é impossível você criar uma visão estratégica de IA. De novo, seu armário vai estar bagunçado. Vamos voltar lá para o armário. Sua casa vai estar bagunçada. O seu museu vai estar uma bagunça. Você não vai saber onde as coisas estão. Como é que você vai dar resultado trabalhando na bagunça? Ou isso vai demorar muito tempo até você achar o que você precisa. Às vezes vai demorar... Se você tivesse uma governança, você resolveria aqueles projetos, iniciativas de retorno em 1 ano. Vai demorar 10 anos. Porque você vai ficar tentativa e erro, sem governança. Sim. Então tem a relação com governança sim. Mas onde eu queria chegar... dessa pesquisa do Randy Bean, que é bem rica, é que nessa pesquisa ele também, sempre, todo ano ele pergunta para os executivos, o que tem sido o maior desafio? Todo ano fica ali acima dos 90% pessoas. De novo, gente, não é a complexidade técnica, não é o seu data lake, não é o seu data warehouse. Pessoas. Então, esse lance das pessoas me chama muita atenção. Porque... Mas e por quê? Assim, porque a gente sabe que quando, independente, né, de falar governança de dados, né, a gente contrata o profissional, a pessoa resolve vir junto. Já tem um desafio complexo hoje quando a gente está falando pessoa, ser humano dentro do ambiente de trabalho. E a gente está tendo esse desafio agora de uma proporção um pouco diferente com a chegada da nova geração, né, no mercado de trabalho, que todas as empresas estão constantemente aí se readaptando. Né? Sim. Mas por que pessoas em relação à governança de dados? Lembra dos sentimentos que eu apontei ali no início? Ela carrega o peso do país e do estado, a cidadezinha. E como ela vem um termo, vamos dizer aqui, um pouco inchado, soma uma série de fatores. Primeiro, para muita gente, quando é um assunto novo, o fator da negação. Reação humana, quando é algo novo, por padrão psicológico, neurológico, eu nego. Eu não sei o que é, eu nego. O segundo é o viés criado de mercado. Todos esses viés que a gente foi falando aí. Então, e o terceiro é a falta de educação no tema. Então, as pessoas não sabem o que incorpora dentro de uma governança de dados. Que, inclusive, é um guarda-chuva bem grande. Envolve qualidade de dados, envolve políticas, padrões, envolve auditoria, envolve comunicação, envolve métricas e KPIs, envolve uma série de disciplinas. Se a gente até pegar o DAMA, que é uma referência lá, o DMBOK, né, o Data Management Body of Knowledge, que é o corpo de conhecimento de dados, a mandala do DAMA coloca a governança como uma engrenagem central diante de todas as disciplinas que existem de dados. Né? Até lembro bastante do Fábio Câmara ali, que ele aponta que para ele mais importa quem do que o quê. Primeiro ele vê, cara, faz sentido essa pessoa?
então eu acredito que o empreendimento vai acontecer. Então, na governança de dados, vamos pensar naquela minha cidade, um empreendimento. Quem, primeiro? Toda vez eu esbarro com discussão de ferramenta. Toda vez. E deveria ser uma das últimas coisas a ser escolhidas num programa de governança de dados, a gente falar de ferramenta. Sim. E para falar de pessoas, eu só vou fazer um adendo aqui para a câmera, tá? E quando eu estou falando que tem essa chegada da nova geração, isso não é uma crítica, é simplesmente uma mudança, né, que a gente está passando, e as empresas estão tendo que se adaptar justamente para que atenda os interesses de todos, né? Dessa geração nova que está com um propósito diferente, está com uma busca diferente, né? A busca do seu caminho diferente, né? E aí as empresas estão se ajustando em relação a isso. Mas quando a gente fala aqui de pessoas, né, que tu fala que é um dos grandes pontos que demanda um pouco mais de investimento em relação a governança, seria mais educação? Não ficou muito claro para mim. O que seria esse, cara, investir em pessoas, não olhar a governança como quais ferramentas que eu tenho disponíveis e o que eu vou utilizar, mas eu preciso olhar para pessoas, mas olhar sobre qual ótica? Vamos lá. Lembrando da analogia do bolo, que eu posso construir meu programa de receitas diferentes, né? Para mim seria na formação do conselho da governança, o time que vai começar a ser o agente de mudança, na liderança disso. Eu olharia para essas pessoas primeiro. Porque elas iriam me ajudar a educar as pessoas das áreas de negócio e trazer o negócio para perto. Então eu começaria com um conselho pequeno, um time de governança pequeno, uma estrutura pequena, com as pessoas que me ajudariam na educação. Precisa ser batida educação, repetido, treinado nas áreas de negócio. Não adianta eu não montaria um time inicial de gente só para fazer papelada ou só para operar ferramenta. Eu começaria olhando para perfis que vão fazer a mudança lá na ponta, que vão trazer o business para perto, para não ser só, de novo, só empreitada do CIO. Faz sentido? Faz. Eu acho que aí tem uma questão que são skills, né? Mas também comportamentos, né? Muito soft skill. É porque é change management humano. Sim. Até porque os skills de governança de dados não são rocket science. Mas precisa ter muita comunicação, conseguir falar com o business, ter muita vontade, sabe? De fazer o business ver aquilo de uma forma diferente. Tem que ser um pouco vendedor, né? A gente vende nossas ideias o tempo inteiro, não tem jeito. Mas sim, muitas soft skills, resolução de conflito, mediador, porque as áreas têm conflitos de interesse e interesses diferentes. E a gente não pode negar que existe o fator ego também no meio disso tudo, né? Como que eu consigo colocar metas relacionadas à governança de dados dentro das áreas de negócio? Né? Seria legal também começar assim, porque no dia a dia da indústria ali, o cara tá focado na meta dele, né? A pessoa eu tenho minha meta, eu quero meu bônus. Tudo que não tiver alinhado à meta, eu vou tender a ignorar. E se eu não conheço, eu vou ignorar e negar, e nunca ouvi, não sei, não ouvi falar. Então, eu apostaria, eu gosto muito de agentes de mudança, atos de liderança, e eu olharia para perfis que poderiam suportar a liderança da governança perante as demais áreas, do que qualquer outra coisa muito técnica, sabe? Então, um perfil que ele tem que ter uma característica um pouco mais de liderança, ele tem que ter uma capacidade, seja de conseguir vender um pouco, mas uma capacidade argumentativa de mostrar quais são os benefícios que estão por trás disso. Ele tem que ser, de uma certa forma, um mediador, porque vai ter muito conflitos de interesses pessoais, inclusive, que vão estar presentes ali. E ele também aí tem que conseguir absorver um pouco aí do corpo de conhecimento, né, da governança de dados, que é o aspecto um pouco mais técnico, né? Então, vamos pegar um exemplo simples, desculpa te interromper, mas vamos pensar num jardim. Vamos fazer uma outra analogia aqui. Como é que eu cuido de um jardim? Eu tenho que regar, adubar, também tenho que cuidar das ervas daninhas, que são a resistência que a gente vai encontrar na governança. Eu tenho que ser o jardineiro. Que pessoas poderiam ser esse jardineiro na minha governança? Porque vamos pegar um exemplo prático. Hoje, na indústria tradicional, aí, como que as pessoas vão para uma reunião? Elas pegam o seu report, certo? Chegam na reunião e cada um se defende. Você com o seu report, eu com o meu, a gente briga, quem sabe chega a um lugar. Isso para mim não é usar dados. Isso para mim é
é basicamente uma argumentação. A gente decidiu algo baseado em argumentação. Decisão baseada em argumentação. E Na algumas defesa. vezes em opinião, né? Em opinião. Os achos, né? Sim. Agora, e se a gente chegasse aqui, colocasse os dados na mesa, sem opinião nenhuma, e a gente tentasse olhar junto para eles? Isso é desenvolver a habilidade analítica. Isso ajuda. E a gente tentar responder as perguntas com o que a gente tem. Sem cair na muleta de não tenho data lake, não tenho ferramenta, não tenho não sei o quê. Cara, eu tenho o que eu tenho, tá tudo na mesa, vamos tentar se ajudar, vamos tentar entender junto. Essas práticas analíticas, como é que alguém de governança de repente podia ajudar? Ser um incentivador disso. Porque eu posso não ter todos os dados que eu quero e nunca vou ter, mas eu vou evoluindo e vou trazendo os que fazem sentido para a próxima. Mas essa prática analítica que vai desenvolver minha habilidade analítica. Se isso não acontecer, vai ser sempre defesa de report. Então eu preciso cuidar do jardim. Exige paciência, exige atenção aos detalhes, constante nutrição do jardim, adaptar as condições climáticas ao ambiente. Agora está propício, agora não está. E cuidar das ervas daninhas, que são os agentes que vão estar ali detratores, ou negando, ou fugindo. Então a analogia para como é que a gente cuida dessa jornada, desse caminho com pessoas na governança, é a analogia do jardim. E eu acho que os perfis têm que vir muito mais alinhados nessa linha de como que essa pessoa consegue provocar as práticas analíticas dentro do business, do que meramente ficar escondido atrás de um computador. Sim. Mas é importante na governança também lembrar outra analogia, o time de futebol, né? Para quem gosta de futebol, não é muito o meu caso, eu não sou muito fã de futebol, mas... Mas tu sabe, né, que é um campo, sei, tem 2 gols. Não, o básico eu sei. E a governança, assim como um time de futebol, precisa ter os jogadores com as posições corretas, bem definidas, para conseguir marcar o gol. Então... a gente está usando aqui a governança como essa questão de change management de pessoas, mas isso é praticamente para tudo, né, que a gente faz. E aqui tu trouxe um exemplo que ele acaba dando um pouco mais de clareza aonde a governança ela pode começar a falar um pouco mais uma linguagem de negócio. Porque através da governança tu consegue arrumar um pouco a casa, tu começa a organizar o teu jardim, começa a entender onde é que estão as ervas daninhas, mas tu começa a provocar um debate de negócio no momento que tu coloca as pessoas para olharem para dados, fatos e não terem mais as opiniões. Porque ambiente um pouco mais executivo, a gente sabe como é que funciona, né? É o cara tentando se defender, o cara apanhando, né? Isso. Em alguns momentos, de uma forma até um tanto quanto injusta, porque não tem mecanismos para isso, né? Essa empresa começa a olhar isso mais sobre uma ótica de uma cadeia de valor, onde ela precisa entender que todas as áreas, de uma certa forma, elas têm relações, elas precisam começar a analisar um pouco mais os fatos que estão na mesa, né? E uma forma de trazer os fatos na mesa é tu ter uma estrutura, né? Que a governança pode prover. Foi um exemplo que eu não tinha pensado muito, mas que eu acho que ele conecta muito mais em sair dessa linha de defesa, né? Total. Porque são coisas simples que mudam. Mas mudar comportamento não é fácil. Parece simples, mas não é fácil. Vamos pegar uma outra mudança que a governança poderia provocar no corpo de executivos ou de gestão. Toda vez que alguém vem do teu time para precisa tal coisa, eu preciso contratar mais um, preciso aumentar meu time, eu preciso comprar uma licença, eu preciso mudar esse sistema, eu preciso melhorar esse processo, whatever. Tudo que é pedido para um líder, um gestor, adicionarem uma perguntinha a mais no final. Tá, essa tua sugestão está baseada em quais dados? Uma simples pergunta no final vai provocar todo mundo a começar a trazer dados para a mesa. Sim, e a governança pode, e tem a responsabilidade, lembra, de orientar, é orientativo, não é punitivo. Ela pode punir? Pode. Não cumpriu muito, ela deve. Mas a primeira via é a orientação. Sim. E aí tem uma questão que ela é muito clara em relação às perguntas, né? Que teoricamente quando tu começa a ter uma estrutura um pouco mais governada e tu começa a ter uma orientação mais de dados sobre um ponto de vista mais de negócio, o que muda na evolução de maturidade são as perguntas vão mudar.
num primeiro momento tu tá olhando para o retrato no final do mês para tu entender o que aconteceu e tá apanhando por isso. Sim. Depois tu começa a antecipar comportamentos e tu começa a entender o porquê das coisas, né? Por que de fato elas estão acontecendo. Então o jogo, na verdade, ele tá sempre pautado em perguntas de negócio, né? Sempre. Mas bem interessante. Eu acho que a gente, na questão de desafios, tu ainda enxerga outros desafios? Olha, dentro dos desafios, mais um que me pega é a falta de entendimento sobre o tema qualidade de dados. Isso me pega bastante. É um tema muito pouco explorado, muito pouco falado. A gente que já conversou com bastante executivo em alguns clientes, sempre quando a gente pergunta, eles acham que os dados que eles trabalham estão bons, ou eles não sabem. Provavelmente eles não sabem. Né? A percepção de, não, eu tenho a informação que eu preciso, tá boa. Então, isso é um desafio grande. Eu acho que deveria ser uma bandeira bem forte da governança de dados, educar em qualidade de dados. Porque qualidade de dados faz o negócio ganhar ou perder muito dinheiro na mesa. Tem uma pesquisa, a IBM anunciou que nos últimos 10 anos ela perdeu 1,3 trilhão de dólares por causa de problemas de qualidade de dados. A gente sabe de cliente nosso que já mandou container para continente errado com os produtos por causa de problema de qualidade de dados. Então, assim, envolve muito dinheiro, é muito negócio, é uma forma de conquistar o business, mas pouca gente entende do assunto, pouca gente tem interesse no assunto. Pode ser devido às questões de medo, que, né, vou proteger, cara, o que tem de auditoria, vamos tentar fechar para isso, o que tem de, é SOX, é aquilo. Então, pouco se fala em qualidade, então qualidade de dados tem sido um tema desafio. Porque quando você fala em qualidade, eu sei o que é. É uma base bonita, que tem lá todos os dados. Não é bem isso. Né? A gente tem uma série de dimensões, ela tem ferramentas de como medir proativamente. Porque assim, gente, no final do dia, qualquer problema que a gente capture relacionado à qualidade de dados vai refletir em melhoria de processo de negócio. A causa raiz vai bater lá. Seja, vamos melhorar o processo para garantir que a moça do RH não vai esquecer de preencher um sistema importante, alguns campos que hoje não vem, que ela esquece de preencher. Seja um preenchimento simples, vai mexer o ponteiro do negócio. Então, qualidade, quando vocês pensarem, os colegas aqui que estão assistindo, ouvindo, em qualidade de dados, pensem, é um tema que pode ajudar o negócio assim, ó. Então, esse é um outro desafio, tá? Que eu quase estava esquecendo aqui, mas... E é super importante, né? Inclusive, quando tem uma relação aí com, inclusive, a IA que está sendo falada hoje, né? A gente tenta fugir um pouco dos exemplos de comida, mas tem aquele exemplo clássico do cientista de dados, né? Que tem a relação da qualidade de dados. Pode falar um pouquinho sobre... Vamos falar de comida de novo, vai. Não, eu prometi que o papo ia ser com analogias do cotidiano e a gente come bastante, né? Começou com bolo de cenoura. Então, não, e é o cotidiano, né? A verdade nossa, eu tô agora fazendo dieta e tô com 5, 6 refeições do dia, então o que eu faço é comer, então eu lembro de coisa de comida, né? E como um ex-obeso na infância, então eu lembro bastante de comida. Olha, a relação da governança de dados com essa IA generativa, para mim, tem uma analogia bem legal, que é um chefe de cozinha experimental. Então ele é capaz de criar pratos inovadores, só que a despensa precisa estar organizada, senão ele não consegue fazer nada. Então a governança é a despensa bem organizada, que é ela que permite esse chefe experimental construir pratos exóticos, diferentes, inovadores, conseguir encontrar o que ele precisa, o que está disponível, que a qualidade está boa, não estragou. Então, a analogia da importância da governança para a IA generativa, ela é a dispensa organizada. Senão o chefe, cientista de dados, o chefe de cozinha, não vai achar nada, vai fazer meleca. Eu não consigo ver nenhuma visão ou estratégia de IA nas companhias sem uma governança, um programa de governança de dados num nível mais managed, já gerenciado, sabe? Talvez não está dando resultado ainda, mas já está algo sob controle. Tem que estar bem encaixado. Precisa garantir que sabe o que tu tem e tu precisa garantir que a qualidade dos ingredientes está boa o suficiente. Isso. Imagina eu imputar lixo na IA generativa
as direções equivocadas que isso vai me levar, entendeu? Então Sim. essa analogia é matadora, né? Uma despensa bagunçada com coisa vencida, não sei onde tá minha farinha, o meu arroz, se peguei açúcar, era sal e joguei. Imagina os pratos desse chefe, como é que vão sair. Então a governança, ela é mandatória para o seu programa de IA, para sua estratégia de IA. Não tem como não ter. Por isso que é um pouco desafiador ouvir agora falar tanto de IA generativa e tão pouco de governança de dados. E a gente sabe da maturidade das empresas em governança de dados. Então, por isso que a gente sabe que muitos aí ou vão tomar susto ou vão rodar voos de galinha, né? Vão só surfando um hype. Não. O exemplo era do nosso amigo, né? Que nem era da IA generativa, era mais Nossa, é da ciência verdade. de dados, Nossa, né? muito bom. Que é o pedido, né? Pedido para ele construir, fazer um hambúrguer, mas na verdade, pediram para ele fazer um temaki, mas deram para ele carne de hambúrguer. Isso vamos fazer jus aqui, divulgar o nosso amigo Leonardo Favaretto, e é onde a gente estava falando de ciência de dados. Ele é um cientista de dados, é um economista. E ele falou assim, nossa, eu tô sofrendo muito para trabalhar com IA aqui, porque toda vez me dão um temaki e eu tenho que fazer daquilo um hambúrguer. Essa marcou, né? É a relação que a gente está falando aqui com a governança, com a qualidade dos dados, tem clareza do que tu está utilizando, né? Perfeito. Então as pessoas acabam descasando muito esses temas, mas eles não têm como andar descasados. Né? Não tem. Governança de dados na proporção dos investimentos que estão vindo agora pela frente, em toda essa... A gente não gosta de usar muito a palavra revolução, né? Mas é quase uma revolução que a generativa está provocando. Se não olhar mais atentamente para a governança de dados nesse momento e começar a olhar para programas mesmo de implementação, vai ter muito dos voos de galinha. Vai acontecer uma nova onda que a gente vem debatendo, né? Dos investimentos que aconteceram em IA. E aí chegou num dado momento, esses investimentos não tiveram comprovação de ROI, não tiveram retorno de fato efetivo, né? E aí todo mundo começou a tirar o pé de novo. Todo mundo. Colocando o grande problema em relação à IA e não necessariamente a causa raiz de tudo isso, né? Exatamente. Porque tá muito mais embaixo o problema, né? Muito mais embaixo o problema. Bom, eu acho que o tema aqui de desafios, eu acho que a gente concluiu. Nossa, bastante, né? Não queremos traumatizar ninguém, mas é um tema desafiador. Acho que agora a gente tem que falar um pouquinho mais de progresso, mas antes eu gostaria que a gente pudesse fazer uma pausa aqui para tomar uma aguinha, tomar um café, daí a gente já retoma na sequência. Show. Bom, pessoal, retomando aqui então, já falamos um pouquinho sobre o que é governança, falamos bastante sobre desafios, que eu achei que a gente ia falar e eram poucos, mas na verdade tem muitos, né? Falamos já da relação com o momento atual aqui da IA generativa. Eu gostaria que a gente conseguisse explorar um pouquinho um tema que tem uma relação direta com governança, que é ESG. ESG. Como que você tem visto a relação da governança em relação a esse tema? Olha, ESG eu tenho visto que na parte ESG, para quem não sabe, é Environment, Social and Governance, né? Está muito ligado inclusive, indicadores na União Europeia, já tem indicadores para as empresas que elas precisam reportar sobre ESG, que envolve uma série de relações da empresa com o meio ambiente, diversidade, práticas de gestão, transparência. Então, como que eu vejo a relação da governança com ESG? É uma pergunta muito boa. Porque, como ESG hoje o forte é indicadores, eu vejo que a governança de dados pode impulsionar a monitorar, a cuidar melhor desses indicadores. Uma vez que para gerar indicador eu preciso ter dado bom. Então, o ponto é, a governança de dados pode ajudar muito na transparência e na responsabilidade corporativa. E se a gente quebrar o ESG, as 3 letrinhas ali, também tem analogias que a gente pode fazer. O E de ambiente ali, a gente vai voltar para o nosso jardim corporativo. Então, eu consigo saber o quanto de água, quanto de sol, quanto de nutrientes o meu jardim, as plantas precisam. O impacto ambiental do que eu estou fazendo no meu jardim. A emissão de carbono, por exemplo, que é importantíssimo para a onda do ESG, uso de recursos naturais, eficiência energética. Então, a governança de dados no E, ela assegura bons dados para eu conseguir olhar para o meu jardim e o que está acontecendo com ele. Aí seria, digamos, mais na parte estrutural, qualidade de dados, isso, um pouco ali das políticas, acessos. Isso, o ambiente, a fundação. O S, que é a do social, né? Então, o que eu estou beneficiando a comunidade, né?
vamos pensar numa receita. Tá vendo? Tudo do cotidiano. Jardim, comer, né? Mexe no quintal, mexe na casa, cuida do armário, cuida da despensa, né? Então, o S do social é como é que eu consigo criar uma receita que beneficie a comunidade? Uma receita de, seja uma comida, um prato, alguma coisa, né? Uma receita que todos se beneficiem, o grupo se beneficie. Então, quando eu tenho dados governados, eu consigo entender, por exemplo, as expectativas dos stakeholders. Stakeholders é funcionário, corpo executivo, a comunidade, o que esperam da minha empresa e o que eu consigo medir com isso. Então, esses dados governados ajudam bastante. Os dados também ajudam a rastrear melhores práticas de gestão, de trabalho, conseguem ajudar a mostrar o compromisso da empresa com diversidade e inclusão, satisfação do cliente. E aí eu mostro para o mundo lá fora como é que eu estou tocando a minha empresa. Então eu mostro a minha responsabilidade social, de fato, através dos dados bem governados, de fato, como é que eu estou fazendo. Então esse é o S. Uhum. O G seria uma analogia de montar uma casa de vidro, ou olhar para a minha empresa como uma casa de vidro. O que a casa de vidro promove? Transparência. E a governança é meio para transparência. É importante eu conseguir olhar dentro da minha casa tudo o que está acontecendo ali. E mostrar para todos que eu consigo tomar decisões financeiras e éticas que estão registradas, que eu consigo justificar, eu consigo ganhar credibilidade para os investidores, para o público, para todo mundo, para as regulações também. Então, eu consigo ter credibilidade e transparência. Casa de vidro, o G é casa de vidro. E eu preciso ter integridade nos dados com isso. Empresa que tem governança de dados, que tem integridade, ela mostra compromisso com a responsabilidade, com a ética, com a transparência e responsabilidade corporativa. Então, a governança de dados vem suportar muito tudo que vem nesta nova pegada do ESG, de um mundo mais sustentável, de energias renováveis, de como que você usa as energias, de como você usa os recursos, das suas práticas, e tudo isso muito transparente, muito aberto para o público. Tem muitos outros benefícios também que a governança vem ajudar na ESG, relacionados à tomada de decisão, compliance, mas assim, é muito importante na questão também de reputação. Uma empresa que tem bons dados, que consegue reportar isso de maneira transparente, com qualidade, ela consegue ir para o mercado com uma reputação, ela consegue ser vista na sociedade com uma alta reputação. Então essa é a relação que eu vejo de governança de dados com ESG. Faz sentido? Faz bastante sentido. Me parece, eu não sei se eu tenho algumas referências, nos teus estudos isso se demonstrou, porque eu acho que o assunto ESG está muito mais forte na União Europeia. Na União Europeia. E lá já se tem essa clareza da relação com governança de dados ou ainda não? Ainda não. Não. Ainda muito do que é reportado ainda usa da maturidade baixa, manual, pessoal batendo cabeça para encontrar as coisas na despensa, no armário. Ainda não tem essa relação muito clara. Eu nunca encontrei, eu posso estar errado, claro, nem nada que mostre um case de governança de dados ESG de fato estruturado, empurrando isso, sabe, para um outro nível, assim. Ainda acho que as empresas, a grande maioria, está reportando esses indicadores de forma bem manual, sabe? Bem manual. Faz bastante sentido mesmo. De novo, é o que a gente está falando aqui desde o momento zero, né? A forma como a governança de dados está sendo olhada hoje, explorada, ela ainda é muito na defensiva, como tecnologia, como uma forma de burocratizar. Então ainda, infelizmente, está nesse sentido, né? E quem está implantando porque alguém mandou, porque foi mandado, que está sendo obrigado. Começando também pelo, de novo, TI. Então tudo isso corrobora para a dificuldade do tema chegar lá. E está sendo empurrado, né? Agora é ESG, é IA generativa, estão empurrando. E vão expor. Isso, mais cedo ou mais tarde vão expor. Sim. E como nós temos vertentes aí que elas são um pouco mais ESG, a gente tem a vertente de IA generativa, a gente tem a vertente das empresas se tornarem mais competitivas num mercado que está cada vez mais dinâmico e o quanto que elas precisam, de fato, estar implementando programas de governança. Sou uma empresa nova, e eu vou fazer a minha boa e velha analogia, sou uma empresa de canetas, tá? Porque eu adoro a minha indústria de canetas, então tenho aqui canetas da Dojo, tá? E agora eu estou no momento que eu preciso competir um pouco mais no mercado, eu estou entendendo que a governança de dados ela tem que ir para uma proporção muito mais estratégica do que está hoje, ela precisa tomar um protagonismo diferente do que tem até então, e aí eu quero começar. E eu não faço ideia por onde começar.
Consegue dar uma ajuda aqui um pouquinho para o pessoal aqui, por onde se começa, qual que é o direcionamento, o que que se faz, se lê, se estuda, o que que se faz como empresa, tá? Que vai Como buscar, tá, uma Tá. implementação de um programa. Vamos lá, porque eu não quero... eu não gosto de scripts prontos ou forçar você a comer a receita de bolo que eu fiz, né? Nossa, bolinho de cenoura aí, né? Bolinho. Mas eu tenho sim uma linha mestra, né? Para, independente do teu tamanho, tu começar alguma coisa. Até eu gosto bastante, eu esqueci de mencionar num tópico atrás que a gente estava falando do desafio da indústria, e você até estava preocupado com a customização demais de programas de governança de dados. E eu lembrei um case de um cliente nosso que ele tinha todas as dificuldades que todos estão passando, e um bom kickoff da governança de dados para começar naquele cliente, tu vai se lembrar, foi criar uma identidade customizada junto com eles. Então a gente fez meio que um brainstorming, um dumping de todos os sentimentos quando eles ouvem a palavra governança, e a gente criou um caminho que criou visão e missão customizada para eles de identidade, onde quando eles olhavam para a governança de dados ali, eles falavam, isso aqui é um programa nosso, e não um negócio que estão de fora do mercado empurrando para dentro, né? Então foi bem customizado. E teve no final um statement, né? Isso, gerou um statement no sim. final que era a frase o que era a governança, que era empoderar os empregados para conseguir inovar, melhorar o seu trabalho através de dados, coisas desse tipo. Então, nessa linha que você pode fazer a sua receita, eu vou dar a minha receita aqui, né? Um caminho, se quiserem anotar aí, fiquem à vontade. E a gente falou tanto de comer, agora a gente vai falar então um pouco de dieta. Não, agora não. Começar esse programa, basicamente, é como você começaria uma dieta. Tá. Faz uma análise da sua situação, onde você está. Esse é o passo mais difícil. Entender onde você está. Porque isso para mim linka também com coisas que eu acredito bastante na gestão da mudança, que aprendi muito isso com o Rodrigo Yoshima, lá da Aspercom, do Kanban, e eu acredito muito de comece com o que você tem, entenda muito bem onde você está e vai fazendo as pequenas mudanças em cima disso. Eu acredito nesse modelo de change management. Então, faz uma análise da situação. Então, quando você vai começar uma dieta, o que você faz? Você chama lá, faz uma avaliação física, faz exame de sangue, faz uma bateria de medições e avaliações para dizer, você está aqui e quer chegar no ponto B. É o mesmo caminho. Então, eu começaria a entender onde eu estou, vamos supor, um modelo de maturidade. Se é uma empresa pequena, obviamente, às vezes não vai ter acesso a um Gartner para fazer isso, né? Mas, ou pega na internet os modelos de referência e se situa onde está, naquele modelo de maturidade. Ó, eu tô aqui. Uma vez com essa consciência, também tem outros modelos de maturidade, tá, gente? A gente falou bastante do Gartner aqui, mas tem um do CMMI também, que é relacionado à maturidade de governança, tem um da DGF, tem um da IBM também relacionado à maturidade de governança. Tem o próprio da Dojo que a gente criou, utilizando os frameworks de mercado. Isso, a gente também criou um framework para conseguir avaliar a maturidade, porque a gente constrói estratégia de dados para os nossos clientes. Então tem uma série de modelos aí, pega um que faça sentido para você e se posicione, eu tô aqui, né? Eu tô mesomorfo, endomorfo, eu tô nessa situação do meu biotipo aqui, minha dieta. A partir disso, conseguir patrocínio. Para conseguir patrocínio, montar um business case. Para montar um business case, eu tenho que ter um escopo claro do que eu quero fazer, entender os problemas de negócio que eu quero resolver com a governança. Aí eu vou definir framework. Nossa, gente, aí abre um planeta na frente. Tá? Framework é o quê? Para não virar um programa de governança de dados que não seja governança de dados. Eu fiz outra coisa, tipo aquele medo que você falou, você mencionou no início. E se eu me perder, né? Criar um negócio que não tem nada a ver. Preciso de fundamentos, eu preciso de direção. O framework vai te dar isso. Então tem uma série de frameworks que vai ajudar a montar a forma como vocês vão trabalhar com governança de dados dentro da empresa. E é independente do teu tamanho. Porque o que diz do teu tamanho é o teu escopo. É o teu business case. Então dentro do framework você vai saber como trabalhar. E aí tem alguns frameworks, por exemplo, TOGAF 9.2 é um framework que tem parte de governança de dados. É um framework que é The Open Group Architecture Framework. Eles têm todos os guidelines para a arquitetura empresarial inteira. Um deles é a governança de dados, é a camada de dados. Então ali você encontra também um guia do que fazer para a sua arquitetura de governança. Tem o COBIT, que pode ser usado também para governança de dados.
Tem o do Dama, que é o que eu particularmente eu prefiro mais. O Data Governance Institute, que é o DGI, que é uma nova organização de governança de dados, eles têm um framework também, eu tenho estudado porque é recente, eu tenho gostado. Tu pode implementar um simples 5W2H, um plano de ação em cima do teu escopo, para conseguir executar alguma coisa e mostrar valor. Esse é meu framework, ok, tá tudo certo também. Então, tem o DMM também, né? É o DMM do SMI, que ele avalia a maturidade, ele também é um framework de governança. Então tem muita coisa no mercado, mas isso é importante nesse passo. Uma vez que eu tenho um escopo, um business case aprovado, que é bem claro o que eu vou fazer, nem que seja na minha onda 1. Patrocínio de quem que vai financiar essa iniciativa. Eu sei onde eu tô, então eu escolho o framework, como é que eu vou trabalhar. Na sequência, mãos à obra, sabe? Entender quais são os princípios da minha governança, você pode customizar isso, o que é o driver teu. Entender os domínios de dados que tu tem na tua empresa, dá para falar de domínio de dados aqui longo tempo, mas quais são vamos dizer, as entidades de negócio principais da tua empresa, quais são esses domínios de dados, é importante ter essa visão. Montar o time, que time que você vai começar a iniciar, quem, lembra a gente falou muito de pessoas, qual é o time que vai fazer parte para tocar isso. Forma nisso um conselho. Quem que vai tomar decisões? Porque políticas, processos, procedimentos precisam ser aprovados. Precisam ser comunicados. Então você precisa de um conselho de governança de dados. Aí tu vai definir métricas e KPIs. Então isso é muito legal. Eu acho... Tem um artefato que é padrão. Chama Scorecard de governança de dados. Começa a implementar alguma coisa do Scorecard. Então tem uma série de KPIs de progresso e KPIs de impacto que você pode pôr no teu scorecard. Pode começar com 1, com 2, não importa. Começa pequeno sempre. Mas começa a mostrar que a governança está impactando em alguma coisa. Começa, de fato, a trazer resultado. Então muitos dos programas que começam hoje não apresentam esse tipo de coisa. Então é importante falar, olha, no meu programa eu vou ter essas métricas aqui. Essas no início, essas mais para frente, essas lá na frente. Aí você vai para mão na massa de política, padrão, documentação. As mínimas, não precisa ter todas. Se olhar lá, você pegar as ISO, né, 38505, é muita política. É uma epopeia de políticas. O próprio Dama também, então todos apontam muitas políticas. Não, vê o que faz sentido para aquele teu escopo, para o teu business case, e quais políticas e padrões você vai começar a ter. Eu quero ter padrão de BI, quero ter política de compartilhamento de dados. Começa com algumas, não precisa ter tudo. Ferramentas. Olha como ferramenta aparece quase no fim da minha receita de bolo, né? Aí que eu vou pensar em que ferramentas que vai me ajudar a fazer a gestão disso tudo, automatizar parte desse processo, automatizar reporting, comunicação, colaboração, que ferramentas que eu posso usar para isso? Aí eu vou para ferramentas. Aí eu faço a gestão de mudança, que é levar isso nas áreas de negócio, fazer o que eu estava falando da liderança, o agente de mudança. Aí eu já tenho tudo aprovado, eu já tenho estrutura mínima, e eu já tenho alguma ferramenta, e eu vou pro campo. Gestão de mudança. E colho feedback, vou ajustando, e sempre deixando os benefícios do que vocês estão fazendo claros. Tem que estar claro. Não pode ser uma área escondida atrás de computador burocrata. Tem que estar claro. Essa é a receita que eu acredito que pode funcionar independente do teu tamanho. E aí entra alguns aspectos que tu comentou sobre os perfis, né, que lideram isso. Isso. Porque dá essa transparência, tem uma questão da comunicação que ela tem que ser muito assertiva, muito bem feita, né? Porque senão volta de novo lá para um cara que está criando regras, né? Isso. E é legal porque assim, quando tu traz que no final a gente fala sobre ferramentas, mas quando a gente se depara com o mercado, a primeira coisa que eles olham é a ferramenta. Então quando a gente vai, e a gente sempre faz esse questionamento quando a gente está chegando um cliente. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre governança. Não, já temos alguma coisa aqui, nós já temos o catálogo de dados que está sendo feito dentro do serviço, não sei o que, já está metendo tecnologia no meio, né? Isso. Então, a gente está entrevistando, a gente está com umas vagas de analista de governança para tocar um programa de governança dentro de um grande cliente, e eu tenho conversado com alguns candidatos. E aí eu escuto, eu faço perguntas e escuto, né? E aí quando eu pergunto, né, um pouco da experiência, o cara... Não, eu implementei o catálogo de dados. É a primeira coisa que o cara fala. Sim. Tipo, aí quando eu pergunto, tá, mas quem que tá usando? Qual que é o benefício disso? Tá mudando alguma coisa no negócio? Já tem algum resultado? Ah, não, tá bonitinho lá, tá lá. Ferramenta. Sim. A grande maioria.
E aqui tu deu, de uma certa forma, uma receita, mas ela tem 2 aspectos que eles são os fundamentais, né? Que é a primeira etapa, que é o diagnóstico de tudo isso. E aí tu precisa seguir, de repente, utilizar uma ferramenta não, eu usando aqui ferramenta, né? Usando um método para tu conseguir identificar o momento que a empresa está, a maturidade que ela se encontra, né? E aí depois a construção do business case. Mas, de novo, né, eu sou uma indústria aqui de canetas, cara, não faço ideia. Eu tenho um pouco aqui de alguns sistemas, eu tenho algumas tecnologias aqui, eu tenho uns doidos aqui fazer uns dashboard, tem um pessoal aí que diz que faz umas AI para mim, mas eu nunca vi o resultado disso. Eu vou fazer esse diagnóstico, cara. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar um cara interno e falar, cara, faz um diagnóstico para mim. Como é que eu começo essa primeira etapa? Você pode contar com empresas que fazem esse tipo de trabalho, né? A Dojo, nesse caso, também faz. A gente tem o nosso método de avaliar a maturidade. Mas supondo que você é esse fabricante pequeno aí e não tem nem condições de contratar uma consultoria para fazer esse tipo de coisa. A DGF, ela fornece um questionário self-service. Você responde ele, acho que são, não sei se é 42 ou 72 perguntas. Acho que são 72. E você autoguia, respondendo as perguntas, sai meio que onde você tá. Então, quem quiser esse questionário, até pode ir nas redes sociais aí procurar por Gustavo Castanheira, entrar em contato, que eu mando esse questionário. É público, ele é aberto mesmo, então pode ser compartilhado. Eu aprendi sobre esse questionário quando eu fiz a certificação de Data Governance Manager da Exim. E é muito útil para quem quer começar a se virar um pouco sozinho, sabe? Mas se você já é uma empresa maior, com mais complexidade, com mais players, vamos dizer, mais stakeholders, mais gente muito envolvida, corporativo, eu recomendo uma consultoria especializada para te ajudar. Até porque muito do que a gente falou aqui, a relação, na verdade, da maturidade, ela está numa relação direta de pessoas, né? E se tu vai rodar um simples questionário, tu não vai conseguir avaliar pessoas, que é o principal ponto que precisa ser endereçado, né? Tá. E aí, uma vez que se chega a essa conclusão dessa maturidade, que aponte mais ou menos o nível que está, e cada metodologia vai estar apontando um tipo de nível, mas vai dar um diagnóstico, né? Estou aqui com sobrepeso, estou aqui minha massa magra, minha massa gorda, que está aqui, que eu vou ter que mais ou menos endereçar, vem a construção do business case. Que é relacionado a escopo. Qual que é o seu objetivo? Isso. Então, assim, eu na dieta, né? Eu quero virar um fisiculturista, eu quero preparar meu corpo para a luta, eu quero ficar bem magrinho, porque eu vou casar, né? Geralmente escuta isso, o cara querendo ficar magrinho quando vai casar, né? Então, é escopagem com business case, porque eu preciso deixar muito claro para onde eu quero ir, um pouco de como eu vou fazer, o retorno esperado, e óbvio, isso custa dinheiro. Né? Não pode ser aquilo lá, eu quero cortar custo e não quero ter mais custo com governança. Né? Sim. E aí tem uma relação direta aqui, pela forma como você falou, que o business case, na verdade, ele precisa de patrocínio. Ele precisa de poder, né? Ele precisa ter por trás uma estrutura de poder, seja através de um stakeholder, alguém que esteja ali suportando isso, né? Esse caminho nem sempre é tão trivial, né? Por causa que geralmente vem exatamente da TI. Sim, sim. E a gente deveria ter um business case de governança de dados ancorado ou num CDO ou no presidente da empresa. O que a gente vem sempre tentando conduzir, aqui como Dojo, é sempre suportar o CIO quando a gente entra pelo CIO, né, nessa construção junto à camada mais do presidente, mais do CEO da empresa, né, justamente para dar os elementos que ele precisa ter para justificar esse business case, né? Porque no final do dia, um business case muito bem construído, ele vai demandar recurso, ele vai demandar muito das pessoas se desenvolverem, ele vai provocar o início de uma mudança que depois ela vai vir na estruturação de tudo isso com as metodologias e tudo mais, né? Perfeito. Mas hoje, assim, para mim, do que eu estou entendendo, é muito claro que o diagnóstico bem feito vai apontar pelo menos o momento atual, e aí dependendo do tamanho da empresa, uma empresinha de caneta aqui pode ser que eu pegue lá um formulário lá na internet, eu siga um pouco isso, e isso de repente já me deu um primeiro entendimento. Mas o que é pedra fundamental é o business case, né? É o business case. Sim. É isso aí. Sem business case, você não tem um norte, uma direção, uma bússola, né? E o business case, ele, além de habilitar, ele seta compromisso, né? É importante ter esse compromisso. Abrir uma área, um departamento ou uma célula de governança de dados e deixar solto, vai frustrar, uma hora alguém vai olhar, opa, custo, corta. Sim. Então, o business case seta compromisso, é um contrato. Ótimo. Bom, eu acho que a gente já cobriu
muitos pontos aqui ao longo dessa conversa, esse bate-papo foi bem interessante. Eu gostaria que a gente conseguisse só fazer um fechamento do que foi falado aqui, e tu me ajuda, tá? Na construção que eu vou trazer um pouquinho do que eu percebi, do que eu consegui absorver. Claro, perfeito. Mas a gente entende que historicamente continua o tema governança de dados evoluindo, não na proporção que ele devia, ainda sendo muito como um mecanismo de defesa, muito reativo, mais como uma questão de minimização de risco, isso, não olhando ele sobre uma ótica dos movimentos de mercado de tecnologia, inclusive, que estão tendo, né? E não tendo investimento apropriado nele para conseguir suportar isso. Então, quando a gente olha os desafios, a gente entende que precisa mudar a roupagem que tá sendo enxergado esse tema hoje, não sobre uma ótica de ferramenta, não sobre uma ótica de risco, mas começar com uma ótica de promover, que tu usou a palavra no início, né? Sim. Então, de promover um pouco mais, começar a olhar mais isso sobre a ótica de negócio mesmo, até para que vire um suporte para essas ondas que estão muito mais crescentes. Quando a gente olha a ESG, é uma das grandes ondas que estão acontecendo aí, quando a gente olha IA generativa, ou as IAs, ou análise de dados para as áreas de negócio, conseguir dar todo esse suporte através de governança muito mais com uma geração de receita mesmo, né, ou melhoria de eficiência operacional, não somente risco, né? Uhum. Então, de uma forma geral, acho que é isso que a gente está entendendo hoje aqui. Vou lembrar sempre da caminho da orientação, caminho da educação, para não ter que punir, né? Se precisar, acontece, mas é orientação, é direção, educação para suportar tanto uma estratégia defensiva quanto uma estratégia de ataque, né? Ótimo. E agora eu não sou uma empresa, né? Eu sou funcionário da empresa de canetas aqui do Anversa, tá? E eu quero começar, cara, eu quero começar a estudar, eu quero começar a dar uma olhada para esse tema, eu quero começar a navegar um pouquinho, cara. O que eu tenho de orientação aqui? Olha, tô pensando aqui, eu acho que existem alguns livros base que podem ajudar a começar a entender o tema, teoricamente. Então, o DMBOK eu não trouxe aqui porque tá com um colega. O DMBOK, ele pode ajudar bastante a ganhar o arroz com feijão. Tem esse livro que eu trouxe aqui do Carlos Barbieri, Governança de Dados. É um livro que eu recomendo, de fundamentos aqui. Carlos Barbieri, consultor em governança de dados e gestão de dados, práticas, conceitos e novos caminhos. Eu já até presenteei algumas pessoas com esse livro. Acho que é um bom começo. Acho que seguir, acompanhar algumas pessoas também pode ajudar bastante. Então, por exemplo, eu gosto bastante do Ricardo Capra. Gosto bastante ali de acompanhar o Richard Wang, que é o cara do CDO, do MIT. Tem o podcast da DojoCast no Spotify, já gravado há um tempo. E tem 2 episódios lá de governança, um mais avançado e um for Dummies, que a gente gravou. Acho que pode ser bem interessante para... Eu recebo bastante feedback desses que estão no Spotify. Quem gosta de ler, tem também normas ISO. Estão disponíveis aí pelo menos para estudo. Então tem a 38505. Olha que interessante, até as ISOs, parênteses aqui, são penduradas na TI. Então a ISO de governança de dados, ela é pendurada na de TI, na governança de TI. A de TI é 38500 e a de governança de dados é 38505, principalmente parte 1, 2 e 3. Quem quiser aprender sobre qualidade de dados ou normas de qualidade de dados, pode olhar a ISO 8000. Agora tem a 38507, que é como colocar a governança de dados com IA. Então também já tem ISO disso. Então tem bastante material na internet para começar a fazer esse entendimento teórico. Tem uma comunidade grande no LinkedIn, que é essa inclusive que eu suporto bastante como Top Voice de Data Governance, onde tem muitos artigos, muito documento. Inclusive tem algumas dessas perguntas lá. Por exemplo, tem muita gente questionando como é que eu começo, quero ser um consultor de governança de dados, o que eu preciso fazer? Quero conseguir vender a ideia da governança, o que eu preciso fazer? E aí tem bastante material lá no qual eu estou compartilhando em quase todos deles. Então tem bastante material, né? Hoje a internet não falta. Eu trouxe alguns livros aqui, não necessariamente são para quem está começando
Eu gostaria que você pudesse mostrar rapidamente, principalmente assim, cara, diz assim, um que tu leu, que tu achou, porra, esse livro aqui é do caramba. Então, um deles que eu gostei bastante, e ele é base para montar estratégia de dados, mais do que só governança, mas ele toca em governança. E aí são livros que são em inglês, são livros importados pelo tema, dá para se imaginar, né? Então eu gosto bastante desse aqui, a Data and Analytics Strategy for Business, do Simon Asplund e Taylor. Esse aqui, ele não só para governança, mas ele apoiou muito a ajudar os nossos clientes a montar uma estratégia de dados. Aí tem outros aqui que é mais para executivos, Data Science for Executives, bem legal também, cheio de case aqui, e mostra o quanto sofrido é montar uma jornada de dados, não é um negócio one shot. A maioria das empresas que conseguiram levaram aí perto de uma década. Esse aqui eu sou suspeito para falar, porque ele toca na questão de pessoas, que é Be Data Literate, que é educação em dados. Então esse livro aqui do Jordan Morrow, ele vem deixar claro como desenvolver a habilidade em ler dados, comunicar com dados, analisar dados, trabalhar com dados. Então, ele trabalha muito em cima de competência. Inclusive, é muito interessante que quando ele fala de perfis de pessoas ali, de contratação, ele fala, inclusive, de coeficientes que não são tão tradicionais. Coeficiente emocional, coeficiente de flexibilidade, e não tão acostumado o QI, que a gente está acostumado, que basicamente é um coeficiente de retenção. Sim. Ele olha outros aspectos, considerando, olha a importância de ser um agente de mudança em dados, né? Ele traz essas questões de emocional, de flexibilidade, de como conseguir lidar com isso quando se trabalha com uma jornada de dados. Esse aqui é um outro de estratégia que eu não fui tão fã não, que é do Bernard Marr. É legal, mas o outro de estratégia que eu mencionei no início ali, para mim é o concurso disso aqui. Tem aparecido mais livros nacionais, o que é bom, ver o pessoal escrevendo, mas alguns nacionais que eu toquei eu senti muita superficialidade. Sim. Tanto no tema governança como nos demais temas relacionados a dados aí. Então mas acredito que pode ser uma boa porta de entrada, né? Sim, sim. Acho que começar com um tema um pouco mais raso, porque daí não tem tanta restrição da língua também. Sim. Infelizmente, hoje a gente ainda sofre muito, né, com termos bons livros chegando no Brasil aqui no tempo em que eles estão sendo lançados lá fora, né? A gente acaba recebendo isso aqui com a tradução muito tardia, né? Então a gente acaba recorrendo mesmo para as leituras mais em inglês. Isso. Então, eu sei que acho que eu não fui tão... não ajudei muito com enxurrada de coisas... Mas começa pequeno, começa no... Vamos fazer a brincadeira da cidade. Começa na tua casa, no teu bairro. Então, cara, eu quero começar a jornada de governança de dados. Como é que eu já começo a organizar a governança, os dados que eu trabalho, minha área trabalha, meu departamento, a minha empresa, e assim vai. Olha o indivíduo, você, nesses aspectos da governança, vai tentando aplicar. Vai tentando aplicar dentro de você a organização da dispensa. Sim. Então, já que ainda o tema... Depois aumenta o escopo, né? Isso, depois aumenta o escopo. Depois vira uma cidade, vira um estado, vira um país, né? Sim. Eu acho que esse é o caminho. Muito bom. Eu acho que por hoje nós estamos fechando aqui todos os temas. Eu acho que conseguimos... Sim. Falamos bastante, não tínhamos exatamente um target de tempo. Mas estamos chegando aqui ao fim, então, do nosso... Eu vou chamar de primeiro DojoCast nesse novo formato, já vai ser o nosso nono, acho, DojoCast nesse momento. Sim, acho que é nono. Mas é o primeiro no novo formato. Nós esperamos mesmo aqui que todos que tenham acompanhado esse período aqui com a gente tenham gostado muito de falar sobre o tema governança de dados e entendam a importância de levar esse tema com muito mais carinho para frente, muito mais cuidado, acho que é a melhor palavra, porque ele é um tema extremamente relevante e as empresas precisam começar a olhar mais para isso. Nós gostaríamos de agradecer aqui, então, todos que estiveram presentes, pedir que possam compartilhar esse DojoCast com os demais, que deem um joinha, a gente está vendo aqui, agora a gente vai começar a estruturar mais essa parte, né, mas vai estar no YouTube, vai estar no Spotify, e principalmente, que mandem mensagem para a gente, depois a gente vai ver uma forma de deixar os nossos contatos ali disponíveis, essas indicações de livros, tudo isso a gente vai colocar em algum momento, para que vocês possam interagir também com a gente, para tirar dúvidas, debater um pouco mais sobre esse tema, para enriquecer mais esse conhecimento, que o nosso intuito aqui não é somente
fazer um DojoCast e transmitir um conhecimento, mas sim provocar um debate, né? A gente está sempre provocando, né? Está muito na nossa falta provocar pessoas para a evolução, né? Então, provocar um pouco mais esse debate e darem um feedback para a gente. Feedback, eu acho que ele é super oportuno para a gente conseguir ver a oportunidade de evoluir nessa nova jornada que a gente está se propondo aqui, que é o DojoCast. Então, convido aqui Castanheira a tecer suas últimas palavras aí de despedida. Obrigado. Vocês viram como a governança de dados pode ser tão parte do nosso dia a dia, né? Então, como fazer uma festa, cozinhar um prato novo, fazer receitas, cuidar do jardim. Então, o convite que eu faço aqui, espero que esse café virtual tenha sido esclarecedor e você se sinta um pouco mais confortável e se sinta um pouco mais amigo dos seus dados. Então, é isso que eu espero, que tenha tornado mais claro e menos dolorido essa jornada. E eu tô ansioso para o próximo bate-papo. Obrigado aí pela atenção, obrigado. Muito bom, muito bom. Bom, você curtiu? Bastante. Muito. Também curti, é um formato novo pra gente, mas eu acho que a gente tá fazendo o nosso melhor aqui, né? Como sempre. Muito porque tá alinhado com o propósito, né? Sim. Que é ajudar as pessoas e a gente acredita muito na questão de educação. Então isso aqui ajuda a gente a evoluir, que a gente está sempre aprendendo, compartilha um pouquinho, pega feedback, melhora mais um pouco, ajuda a sociedade. Então isso é realmente inspirador e motivador. Alinhado com os nossos propósitos sempre. Isso. Então aguardem aí que vocês vão ter novas novidades aqui, de novos DojoCasts, novos convidados, assuntos interessantes, tudo relacionado ao tema dados. E novamente, desejamos aí um bom dia a todos, agradecemos e até o próximo DojoCast. Até logo.